Agora com o fim da Copa do Mundo, né, com a eliminação do Brasil na Copa, né, não acabou a Copa, acabou só a estadia do Brasil na Copa. Foi uma coisa muito engraçada no meu Twitter, que foi a postagem de um vídeo do Cauê Moura, um vídeo bem antigo, inclusive, lá de 2014, né, 12 anos atrás, que era ele falando sobre, ainda bem que o Brasil foi eliminado da Copa, né, ainda bem que teve o 7-1, porque agora o povo vai parar de se importar com futebol e vai lembrar que a Dilma tá no poder e vai tentar tirar o PT. Tô parafraseando basicamente isso que ele disse. As pessoas vão acordar pra realidade que o Brasil tá uma merda porque o futebol acabou e vão poder se concentrar sobre isso, né? Aí muita gente tava falando, tipo, o Cauê Moura, que é um cara que é tão defensor do PT atualmente, que é tão de esquerda atualmente, falando sobre acabar com o governo do PT, sobre como o governo do PT tava destruindo o Brasil e tal. Por que que esse cara mudou tanto? E parando pra analisar, não foi só ele, né, cara? Quantos youtubers que eram caras que ou eram sem posicionamento nenhum, ou eram caras até um pouco mais à direita, mas não tanto assim, do nada de repente ficaram tão de esquerda quanto eles são hoje. Tinha um podcast que eu gostava muito antigamente, que era o Nerdcast, né? Com o pessoal do Jovem Nerd, que é um canal aqui no YouTube e também um site. Que eu lembro como eles eram caras que não eram tão. Eles não eram nem um pouco politizados. Eles não tinham esse negócio, essa intenção de falar sobre política, de demonstrar a opinião deles na opinião mais progressista, né? Que eles eram caras que eles eram até um pouco. Pra hoje em dia eles seriam considerados retrógrados, né? Na época não era tanto, mas pra hoje em dia eles seriam considerados caras que estão com uma mentalidade muito do passado. Em frente ao lugar onde tinha lá a placa, em breve aqui teremos o empreendimento de Azaghal e Portuguesa, tinha uma tropa de traveco. Ai, que horror. Cheio de zanetes. No mapa de Curitiba, aquela região deve ser definida como Travecolândia. A Praça Paris de Curitiba. Cara, mas era muito traveco. Mas eu me senti cercado, porque tinha traveco em todas as esquinas. Não! Parecia uma operação traveco, sabe? Não, e aí ele diminuiu a velocidade do carro e elas começam a vir pra cima. Tá diminuindo, tá com intenção, né? Que a gente diminuiu pra ver o empreendimento. Ai, que nojo, Mas aí, cara. minha filha, só bunda na cara. Porque o traveco não é que nem a prostituta que é refinada, né? O traveco, ele quer te traveco- agredir. Ele abre o sobretudo e ferra na terra, né, cara? Olha só, eu sou a aberração da natureza. E pensar nisso, lembrar disso, me fez lembrar dessa ideia, né, das 3 leis do Robert Conquest. Pra quem não sabe quem é Robert Conquest, ele foi um cara que... Ele era um sovietólogo, né, um especialista na União Soviética, que basicamente ele é parte de grupos anticomunistas e tal. O trabalho dele era basicamente entender como as operações comunistas funcionavam dentro da política para tentar tomar a política de um país e tentar achar modos de lutar contra isso, né? Aí ele tem essas 3 leis que são 3 leis que não são de nenhum livro dele, né? Ele nunca disse isso pessoalmente, são coisas que as pessoas falavam que ele contava. E uma dessas leis, que é sobre o que vai ser o vídeo de hoje aqui, né? É que toda organização que não seja especificamente de direita, eventualmente acaba sendo de esquerda. O que ele quer dizer com isso? Qualquer organização que não seja assumidamente, que não faça campanha, que não seja extremamente envolvida com a direita, eventualmente vai ser cooptada pela esquerda. Porque esse é o modus operandi deles, né? Esse é o modus operandi que eles seguem. Que é essa ideia de, tipo assim, essa organização aqui que ela não é nem de direita nem de esquerda, ele não tem opinião política, não tem nada. A gente vai fazer um bullying, uma tortura psicológica contra esse grupo aqui, até que eles assumam a nossa posição, porque eles vão perceber que, através dessa pressão, né, que a gente vai botar neles, que o único jeito de se manter a salvo é indo pro nosso lado. Você vê isso, por exemplo, acontecendo com o caso do Petri, que eu já falei aqui do Arthur Petri. O cara que era tudo politicamente incorreto, que já foi da Brasil Paralelo e tal, todo esse lance um pouco mais à direita, de repente ele começa, principalmente depois da briga com o Thiago, né? Ele começa muito a querer ir pra esquerda, né? Pra tentar se safar de se colocar junto com esses grupos que ele não quer ser identificado junto. Começar a defender ideias um pouco mais progressistas para se afastar desse outro grupo aqui. Em parte, como eu já disse antes, é porque teve toda essa briga com o Thiago, mas em parte também é por causa de todo aquele trauma que ele teve com o cancelamento lá que a namorada dele causou pra ele no podcast, que ela falou, chamou uma transexual de troço.
Aí ele sofreu hate pra caramba em cima desse fato, desse evento. Aí, como uma medida pra se proteger, né, ele meio que tá tentando assumir essa pecha um pouco mais progressista, um pouco mais de esquerda, tentando fugir um pouco dessa marca de ser direita que colocavam nele no passado, né? Não que ele fosse um super direitista, né, um cara extremista de direita e tal, porque ele nunca foi. Esse é o lance da lei do Conquest, que era um cara que, por mais que tivesse algumas ideias que fossem mais próximas da direita, ele não se colocava como essa figura direitista, ele não se via dessa forma, ele não se colocava dessa forma. Então, para ele é muito mais fácil se descolar dessa imagem e assumir outra personalidade, né? Outro arquétipo, para tentar se juntar com outro grupo, para não sofrer esse cancelamento de novo, é mais fácil. E não assuma que a esquerda ela faz isso só com personalidades influentes da mídia ou com organizações que não estão dentro da política especificamente, como por exemplo foi o caso que eu falei aqui do Jovem Nerd. A esquerda faz isso com qualquer organização que eles considerem que seja necessário tomar para conseguir poder. Esse dia teve o lance lá da FSSPX, acho que é assim que é a sigla, né? Que é uma organização católica, uma fraternidade católica, né? Que eles acabaram de ser excomungados porque eles eram tradicionalistas demais e eles queriam ordenar bicho para continuar existindo, né? Pra quem não sabe, para eles existirem, eles precisam ter um bispo no comando da organização. Só que a Igreja Católica fortemente não permitia que eles consagrassem outros bispos para continuar existindo a organização. Então o que eles fizeram foi lá e, contrariando o Papa, eles decidiram fazer novos bispos sem autorização, o que automaticamente fez com que eles fossem excomungados. Aí, como eu falei naquele vídeo anterior de por que eu não sou católico e tal, eu mencionei que tem muitas organizações católicas que são financiadas justamente para fazer coisas que são a favor da esquerda. Por exemplo, tem 90% das ONGs para ajudar imigrantes ilegais na Europa são da Igreja Católica, são financiadas pela Igreja Católica. E essas ONGs elas conseguem dinheiro do governo, né? O governo financia elas também. Aí então o que acontece é que através dessa imigração ilegal, a Igreja Católica se financia de forma financeira, né? Ganha dinheiro com isso. E a partir desse ganho, as organizações de esquerda se aproveitam para tomar controle da Igreja Católica. Olha só, se vocês fizerem isso aqui, se vocês influenciarem dessa forma aqui que a gente precisa, a gente vai conseguir financiar vocês vão conseguir dinheiro. E tem sim muita gente corrupta dentro da Igreja Católica. Isso é uma parada que você não, mesmo se você for católico, como eu tenho muitos amigos que são, você não pode negar isso. Teve todo aquele caso recente, né, dos e-mails do Epstein que foram divulgados. Entre esses e-mails tinha e-mail dele falando claramente que eles estavam tentando tomar o Banco do Vaticano, né, que é um banco completamente independente de outros países, para fazer negócios escusos. E esse é o brilhantismo desse conceito que o Conquest ele criou, né? Porque o Conquest, você vê que ele é um cara muito brilhante quando o assunto é política. Ele sabia como é que funcionava toda a tomada de poder da esquerda. Ele sabia como é que funcionava a escalada de poder deles. Não só essa lei é brilhante, como as outras duas também são, né? Porque são três total. Por exemplo, outra da lei, que seria a primeira lei, né? É a lei que todas as pessoas são conservadores quando falam de um assunto que realmente entendem. Pode parecer uma ideia meio extremista de todo mundo é conservador em alguma coisa, mas sim, é verdade. Você tem, por exemplo, o caso que aconteceu recentemente da Maria do Rosário, né, que ela ficou famosa pelo quê? Pela discussão que ela teve com o Bolsonaro sobre a redução da maioridade penal, né, para poder prender um criminoso que, no caso, esse criminoso matou uma garota, cortou a cabeça dele, decapitou ela. Mesmo assim, ela foi lá defender ele publicamente na televisão, falando que é um absurdo tentar reduzir a maioridade penal para casos como esses. Aí, recentemente, ela voltou a ficar um pouco nos holofotes, porque o que ela aconteceu? Ela falou que é um absurdo que a Monique, né, Medeiros, aquela mulher que participou da morte do garoto Henri Borel, que era a mãe dele, fosse liberada das acusações, tipo, sendo que ela participou ativamente do assassinato de uma criança. Ela foi comparsa no assassinato do próprio filho e ela se livrou da punição porque a juíza era uma feminista que não queria que ela fosse punida pelo que aconteceu. E a Maria do Rosário, de todas as pessoas do mundo, logo a Maria do Rosário foi lá e falou: não, isso aqui realmente é um absurdo. Por quê? Porque essa lei do Conquest se aplica aqui. Ela, como uma mãe, uma pessoa que tem uma filha, né? Ela vai lá e vê uma pessoa que matou o próprio filho, ela considera um absurdo, uma parada que, tipo, nem ela consegue aceitar. Nem ela consegue achar uma defesa para isso.
E a terceira e última lei é a que eu acho mais engraçada das três, né? Porque realmente ela parece que é uma piada, que é a seguinte. Toda organização burocrática que tem como dever regulamentar alguma coisa, o comportamento dessa organização pode ser interpretado da seguinte forma. Ela é controlada por pessoas que querem acabar com essa coisa. Como assim? Por exemplo, teve o Comics Code Authority, né, nos anos 40, que foi uma regulação para controlar as histórias em quadrinhos. Então, onde surgiu essa regulação? Ela surge de um psicólogo que quer, de todas as formas, associar histórias em quadrinhos com comportamentos criminosos, comportamentos pervertidos. Aí ele tenta falar que, olha só, o Batman é muito violento. Aí dá um Robin pro Batman pra ele ficar uma história um pouco mais colorida, um pouco mais infantilizada. Aí ele começa a acusar o Batman de ser pedófilo com o Robin. Ele muda, né, o goalpost, né, pra tentar continuar com a opinião dele sendo certa. Olha só, as coisas aqui mudaram, mas continuam exatamente como o que eu tô criticando. Eu estou correto. Isso é um comportamento de alguém que claramente quer destruir esse meio, né, essa mídia. Não é uma pessoa que quer só regular, ele quer regular de uma forma que destrua completamente qualquer coisa dessa mídia. Qualquer coisa que inventar, ele vai ter uma crítica para fazer sobre isso. Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Para quem gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se tiver uma coisa para acrescentar, por favor, deixe seu comentário aqui na aba dos comentários. É muito bem-vindo. Lembrando que a gente não é monetizado aqui no canal, então aqui em cima a gente tem o nosso QR Code para você fazer uma doação pro canal se você assim quiser. É isso aí então, muito obrigado quem assistiu. Valeu, falou, fui.